Meus amados, vamos ler a palavra de Deus. Bem, temos alguns pedidos de oração, depois nós vamos estar fazendo oração. Sexta-feira também, irmãos, é jornada de oração, nós temos orado, e orado pelos pedidos que têm chegado até nós. Temos irmãos que têm orado, pessoal que tem vindo para a oração, e digo para vocês, venham também para a oração, que é uma bênção de Deus, às 22 horas. Diz assim, meus amados, Hebreus 12, versículo 1. Portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta. O segundo texto, Isaías 45, versículo 9, diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco, entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou dirá a sua obra, não tens mãos? Verso 10, ai daquele que diz ao pai, que é que geras, e à mulher, que dás tua luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me das coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das suas mãos. Amém? Oramos a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos neste momento, Pai, que o Teu Espírito Santo, a Tua palavra, adentre ao nosso coração, restaurando, curando, transformando, libertando, meu Deus, de qualquer tipo de peso, de qualquer tipo, meu Deus, de ação e atitude, meu Pai, que porventura, Paizinho, afasta-nos, Senhor, do fluir da Tua bênção sobre nós. Oramos também nesse momento a Te pedir, Paizinho amado, em favor da Nelly Vieira, que está hospitalizada com ameaça de infarto, bem como também pela Lore, a mãe do Leandro, Pai, que teve um AVC isquêmico, Pai. Oramos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua boa mão venha estar sobre a vida dela, restaurando. Também pela cesariana, que amanhã a Fernanda vai estar fazendo, que o Senhor a conduza, aguarde nas Tuas mãos e dê um bom êxito para o Senhor, para a glória do Teu nome. Oramos, meu Deus, e Te pedimos a Tua bondade, que a Tua palavra, meu Deus, tenha um lugar todo especial no nosso coração, na nossa alma e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos. A semana passada, nós iniciamos a série que é chamada Indesistível. E semana passada nós falamos que Deus tem para nós uma carreira, conforme diz em Hebreus, uma carreira proposta. E que também nós nascemos para uma carreira, nós nascemos com um propósito de Deus. E que nesse propósito de Deus é necessário perseverança. Falamos que Jesus, Ele é o nosso referencial. Jesus é o nosso referencial de perseverança. E que também nós precisamos nos desvencilhar do pecado. E também de tudo aquilo que é embaraço, que não é pecado, mas que nos atrapalha de prosseguir, que nos atrapalha de avançar. Amém? Tanto os embaraços dos pesos, ok? E também falamos sobre Elias, que chegou um momento na sua vida que desistiu de tudo. Interessante porque em Tiago, capítulo 1, capítulo 5, verso 17, diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Meus queridos, há uma carreira que Deus propôs a nós. E hoje, nós queremos abordar, queremos falar de uma das coisas que pode barrar a nossa caminhada, o nosso crescimento, e pode nos fazer parar nessa carreira. Como o propósito de Deus, como Deus é um Deus indesistível, Ele deseja também que nós, como seus filhos, também nos tornamos indesistíveis. Meus amados, de uma das coisas que pode nos levar a desistir, a parar, são atitudes no coração e na alma contra Deus. Pode, porventura, ter alguém que se levante contra Deus e possa ganhar de Deus? A teologia no livro de Jó
vai mencionar isto. E a palavra de Deus diz assim, pode porventura, diz na palavra de Deus, eu ir contra Deus num tribunal. Diz ele, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, eu ganharia, eu alcançaria algum êxito de ir contra Deus. E alguém pode perguntar, mas porventura existe alguém que é contra Deus? Alguém que está ferido com Deus e magoado com Deus? Eu digo que sim. Como é que isso pode surgir ao nosso coração? Às vezes quando a gente ora e pede para Deus reverter uma situação e a nossa oração ela não é respondida. Quantos aqui tiveram orações que foram respondidas? Quantos aqui têm bênçãos para contar? E talvez, se você tiver oportunidade aqui de contar, e eu ceder um momento aqui para cada um falar de uma bênção, de bênçãos que você recebeu, provavelmente que nós temos que ficar aqui 2 dias, sem parar e sem cessar, somente um contando bênção e narrando. Mas também, eu tenho certeza, que se você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que busca intimidade com Deus, você é uma pessoa que já orou a Deus, já buscou alguma coisa de Deus, talvez você não teve ainda uma resposta. Algumas situações de resposta que a gente não tem. E aí, às vezes a gente entende, Deus não respondeu, tudo bem, eu vou aguardar, eu vou esperar. Mas às vezes tem coisas que ela dói na alma. Quando aquela mãe ora pelo seu filho que está com 2, 3 anos, queimando de febre, e pede, Deus, cura o meu filho dessa febre. Porém a febre ela se agravou, o filho foi internado, o filho entrou em estado de coma, e infelizmente a notícia que veio a óbito. Aí o papai e mamãe não entendem por quê, e às vezes não fala por respeito a Deus, e por temor a Deus, não diz, olha, por que Deus que tu fez isto? Por que tu permitiu? Se tu é todo poderoso, se tu és um Deus tão grande, e que pode todas as coisas, por que não interveio ao meu favor? Por que não atendeu a minha oração? Às vezes a pessoa ela não fala, ela não expressa, ela não diz, mas lá no coração fica alojado algum tipo de sentimento ou um tipo de tristeza. Por que Deus não atendeu? Por que Deus não me socorreu? Meus amados, às vezes é o que acontece, nós vamos encontrar um grande homem de Deus no Antigo Testamento chamado Elias, profeta Elias, o profeta do fogo. O profeta que dizia, cai fogo, e caía fogo. O homem que dizia assim, céus, fecha agora, não cai uma gota de chuva. 3 anos e meio, não caiu chuva. Só caiu porque ele disse, agora vai chover. E choveu. O profeta da chuva. O profeta do fogo. Um homem com tamanha autoridade espiritual. Mas esse homem, chega um momento na vida dele, em que ele fica triste com Deus. Depois de uma grande vitória espiritual, depois de uma grande batalha, a qual ele consegue eliminar o culto a Baal, e manda matar e mata, elimina 450 profetas de Baal, e mais 400 de Astarote, ele elimina, de repente agora, a esposa do rei, a rainha, diz o seguinte, façam-me os deuses, se eu não fizer agora com esse homem chamado Elias, diz ele, amanhã é essas horas, e Elias pega aí, foge, escapa, sai correndo, e Elias se vai, e de repente agora ele está dentro de uma caverna, e Deus faz uma pergunta para o profeta, o grande profeta Elias. Quando Deus chega e pergunta para ele, que tu fazes aqui, Elias? E Elias responde, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. O que Elias tinha, meus amados? Elias estava decepcionado. Elias estava decepcionado. Com quem que Elias estava decepcionado? Com Deus? Com o Senhor? Por quê? Porque Deus não tinha agido contra aquela mulher que o perseguia, contra aquela mulher que estava perseguindo a vida dele. E Elias mostrou, meus amados, no seu currículo diante de Deus, apesar de ter sido fiel ao Senhor,
Deus permitiu a ele agora uma grande luta, e agora ele está fugindo de Jezabel, e ele deixa transparecer isso, que realmente ele tinha uma situação com relação a Deus, no seu coração, na sua alma. Por que Deus não tomou nenhuma providência com essa terrível mulher chamada Jezabel? Meus amados, às vezes as pessoas elas carregam alguma situação do coração. Aquela família de Deus, buscava o Senhor, amava o Senhor, na casa do Senhor, começaram a buscar a Deus, e Deus começa a abençoar uma família da igreja. Irmãos queridos, amados irmãos, e eram pessoas que Deus começou a abençoá-los financeiramente, economicamente eles estavam bem. De repente, de morar num apartamento, eles conseguem comprar uma boa, excelente casa, no pátio uma piscina, e eles estão contentes, eles estão tão felizes porque tem uma casa com piscina. Não é uma casinha, é uma boa, excelente casa. E eles testemunham na igreja, para a igreja toda, para os irmãos se alegrar, que Deus abençoou eles com uma casa com piscina. Aí um familiar que ligava para saber como é que estão, e eles já contavam a alegria. Deus nos abençoou, Deus nos deu uma casa com piscina. Semana que se mudaram, os móveis, colocando, organizando a casa. Eles tinham uma criança com 2 para 3 anos. Enquanto eles estavam arrumando os móveis, colocando os móveis, a criança foi lá para os fundos, entrou na piscina, caiu na piscina, morreu afogado. E aquilo que eles diziam, Deus abençoou com uma casa boa, virou uma tragédia. A bênção virou uma tragédia para aquela família. E como então administrar os nossos sentimentos quando entendemos que Deus deu uma bênção, mas que aquela bênção não foi bênção, a qual declaramos e falamos para todos que foi Deus que deu, foi Deus que abençoou. Então eu tenho nesta mensagem hoje, amados, eu tenho sete pontos que eu quero rever, quero dar uma olhada, quero observar com vocês, para nós entendermos dentro do nosso coração e a nossa alma. Primeiro ponto desta mensagem, que a decepção ou mágoa com Deus, vem quando nós não entendemos duas coisas. Que vem quando nós não entendemos duas coisas. Primeiro, o modo de Deus agir. E a segunda coisa, o tempo de Deus agir. E eu digo que não cabe para nós, mortais, limitados, imperfeitos, compreender os pensamentos e compreender o agir de Deus, como Deus age, como Deus faz. Acaso nós somos conselheiro de Deus? Dizer, Deus, tu tem que fazer assim. Deus, tu fez errado. Deus, da maneira que tu está fazendo não está certo. Então assim, Deus, eu quero te dar 5 conselhos. Não, irmãos, quem somos nós para dizer como Deus tem que agir? Quem somos nós? Nós entendemos somente o tempo do agora. A nossa visão, amados, é como aquela visão que colocam nos cavalos, em que tampam a olheira para não enxergar nos lados assim, somente olhar para um lado. A nossa visão ela é limitada. Nós não entendemos do amanhã, nós não entendemos o depois, nós só entendemos um pouquinho do agora, de maneira tão limitada e tão finita. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então não cabe a nós, mortais, limitados e tão imperfeitos, compreender os pensamentos e também o agir de Deus. Nós não entendemos, mas nós nos submetemos. Como aquele jovem, ele e a sua noiva prepararam tudo para o seu casamento, estavam tão felizes e radiantes pelo seu casamento, e eram jovens que serviam a Cristo Jesus, prepararam festa, e depois a lua de mel. Na semana da lua de mel, eles estavam então em viagem, de repente um temporal, um raio, trovões e um raio, chega e atinge a sua jovem esposa na semana de lua de mel em que estavam viajando. Por causa daquele raio, aquela jovem ela ficou tetraplégica, perdeu os movimentos, braço, perna. E o que ele faz? Reclama, xinga, reclama a Deus, foi tu que criou os raios, agora que está acontecendo? Não. Ele simplesmente, amados, amando a Deus, ele fica com a sua esposa, até que ela venha a partir, depois de 40 anos de casado. Em detrimento de tudo que aconteceu, não conseguiram ter filhos,
Mas ele entendeu e ele escreveu, se tornou um grande servo de Deus e um teólogo. Ele disse o seguinte, que quem permite que um fio de cabelo da nossa cabeça caia é o Senhor. Porque a Bíblia diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contabilizados pelo Senhor. Ele disse, então, cair de um fio de cabelo e fazer cair um reino pertence a Deus. Esse homem teve atitude como de Jó. Deus deu, Deus tirou. Deus seja louvado. Sabe o que eu entendo, irmãos, como confiar em Deus? Eu entendo que confiar em Deus não é quando eu tenho um problema, e então eu oro para que Deus resolva o problema, crendo que Deus vai fazer. Eu acho que isso é mais para o campo da fé. A confiança é muito mais do que simplesmente eu buscar uma solução e uma alternativa em Deus. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, não são os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E ele complementa mais ainda dizendo, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu acho tão interessante que o segundo versículo que nós lemos no início, Isaías 45, versículo 9, diz, ai, daquele que contende com seu Criador. E no versículo 11, diz assim, perguntai-me das coisas futuras. Por que perguntai-me das coisas futuras? Porque eu não sei do presente. Eu não entendo, eu só sei o seguinte, está doendo, Deus, está doendo, estou sofrendo, está difícil de carregar, está difícil de suportar, está doendo. E a Bíblia diz, perguntai-me das coisas futuras. Sabe por quê? Porque nós não entendemos das coisas presentes. Nós não compreendemos as coisas presentes. Quando as coisas vão bem, a gente não pergunta para Deus as coisas futuras. Até dizem que nós não devemos perguntar para Deus por quê. Mas devemos sim, na hora de uma dificuldade, perguntar para Deus para quê e não o porquê. Mas sim para quê. Porque um propósito tem. Você não entende de propósito. Deus entende de propósito. Deus compreende o porquê das coisas. E nós somos tão tapados e não entendemos. E a Bíblia diz, perguntai-me das coisas futuras. Segundo ponto desta mensagem, a dependência de Deus é o único caminho que pode guardar o nosso coração. A dependência de Deus é o único caminho que pode guardar o nosso coração da mágoa com Deus. E eu creio, amados, que confiar em Deus é muito mais do que esperar que a vaga do emprego que eu estou orando me seja dada. Eu compreendo que o confiar em Deus, ele é maior do que eu esperar o resultado daquele exame, que ele seja favorável. Eu creio que confiar em Deus é muito mais do que qualquer outra coisa. Confiar em Deus, ao meu conceito, e dentro de um contexto bíblico, é o seguinte, Deus, eu estou orando por aquela vaga. Mas se porventura esta vaga não me for dada, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu confio em ti, porque tu sabe o que faz. Para mim, confiar em Deus é isso. Ainda que não dê certo, Deus seja louvado. Eu estou confiando. Deus sabe o que é melhor. Sabe aquela situação, você tem tudo para que aquela vaga seja sua, porque você é a pessoa mais dedicada, a mais capacitada, a mais habilitada, mas a vaga é dada para outro? E aí você vai reclamar. Mas você resolve não reclamar. Você diz assim, Deus, louvado seja o teu nome. Para mim confiar é isso aí. Para mim confiar é quando você recebe uma péssima notícia e você continua confiando no Senhor. Ainda que as coisas não dê certo. Como aquele hino, eu acho muito lindo, diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se as coisas der certo, Ele é Deus. Mas se as coisas não der certo, Ele continua sendo Deus.
Se a notícia boa vier ao meu favor, louvado seja o Senhor. Se for uma desgraça, louvado seja o Senhor da mesma maneira. Confiar em Deus para mim é isso. Confiar em Deus não é, olha, bênção sobre a minha vida. Amanhã outra bênção. Na terça-feira, muito mais bênção. Quarta-feira eu estou nadando na bênção. Então eu estou confiando em Deus. Não. Confiar em Deus é o seguinte, ó. Segunda-feira foi um dia ruim, mas você está firme. Terça-feira piorou, você está firme. Quarta-feira se avolumou que você parece que não tem mais força. E você está firme. Na quinta-feira você está quase morrendo. Deus seja louvado. Isso é confiar no Senhor. Ainda que o fruto da videira minta. Ainda que não haja ovelhas no curral. Ainda que tudo dê errado. Ainda que tudo quebre. Deus seja louvado. Ele é o meu Deus. Eu não desisto. Eu não paro. Meus amados, para que o nosso coração não fique ferido, nós precisamos depender do Senhor. Porque realmente é o único caminho que pode nos guardar disso em nome de Jesus. Então confiar é muito mais do que esperar uma vaga. É muito mais do que esperar um bom resultado. Confiar não importa o resultado. Não importa o que acontecer. Ele está no comando. É Ele que comanda. É Ele que está à frente. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4 e 5, diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. E diz mais ainda, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, e Ele vai agir. No versículo 7, versículo 8 do mesmo capítulo, diz, descansa no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Jó 35, versículo 14. Pois muito menos escutará quando você disser que não o vê. Que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Continua ainda o texto sagrado mais que isso. Que a sua ira jamais castiga e não dá a mínima atenção à iniquidade. Meus queridos, precisamos entender essa verdade, o nosso coração ser vacinado. Terceiro ponto dessa mensagem. A dependência de Deus é fruto de um coração que confia plenamente e cegamente no amor e no poder de um Pai Todo-Poderoso. Observa, meus amados, que Romanos capítulo 8, verso 32, diz que aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como? Não nos dará juntamente com Ele, e de graça todas as coisas? Se observarmos também Filipenses capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. E para completar, essa cadeia de versículos ainda diz em Isaías 49, versículo 15, diz, será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê, que ainda a amamenta, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Outra versão diz, eu jamais me esquecerei de ti. Então, meus queridos, depender é esperar com segurança e confiança, mantendo paz e calma no meu coração, sabendo que apesar das intempéries, Deus está agindo, Deus não está morto, Deus não está inerte, como na teologia da morte de Deus, ou que Deus se ausentou do planeta e viajou para outros lugares, está ausente. Não, Deus está presente. A Bíblia diz, meus amados, quando nós clamarmos, Ele entra em ação. Só que nem sempre Deus responde na hora. Um grande profeta, que a Bíblia menciona a respeito de Daniel. Daniel orou durante 21 dias. A resposta não veio. Demorou para chegar 21 dias. Mas chegou. Tem a hora certa. Tem o momento certo. Não adianta, seu filho, você ama seu filho. E o filho diz, pai, compra para mim uma 38. Compra para mim uma armas. Esse filho, aquelas de plástico? Não, pai, eu quero de verdade mesmo. Pai, não vai dar. Então quando ele fizer 18 anos, não, também não vou dar. Nunca vou dar uma arma. Nunca vou dar uma arma. Não quero. Não vai estimular o meu filho. Eu digo com testemunho hoje, meus filhos eu nunca dei brinquedo de arminha. Nunca quis estimular meus filhos, dar
dá tiro e tiro e tiro. O pai nunca vai dar, irmãos, aquilo que pode fazer o mal para sua criança, para o seu filho. Só que a gente é tão bobinho no nosso entendimento, que a gente acha que Deus vai dar tudo que a gente pede. E Deus não vai dar tudo que você pede. Deus não vai criar nós como filhos mimados, embora Ele nos ame. Mas Deus não vai dar tudo que a gente pede. E às vezes tem coisas que nós queremos que Deus entende, na sua infinitude de sabedoria, entendimento e graça. Deus sabe exatamente o que é melhor. A Bíblia diz, meus amados, Isaías capítulo 30, versículo 15. Diz o soberano, Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Verso 16, vocês disseram: nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. Não adianta, irmãos, querer escapar. Deus tem um propósito também. Semana passada nós falamos isso, Deus tem um propósito com a gente. Só que às vezes o propósito de Deus e o trabalhar de Deus às vezes dói, às vezes amassa. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Quarto ponto dessa mensagem é depender é muito mais do que obedecer. Pode até parecer essa ideia antagônica, mas não é. Quer ver a construção? Por exemplo, nós vamos usar a vida de Abraão. Abraão foi um homem que obedeceu a Deus. Sim, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. E Abraão sai, ele obedece. É bom obedecer, amém? É bom obedecer. Abraão obedeceu, sim ou não? Obedeceu. E às vezes, irmãos, nós obedecemos, só que o nível da confiança é que às vezes muda. E chegou um momento na vida que Abraão, ele não confiou no Senhor. Quando é que Abraão não confiou no Senhor? O Senhor disse assim: Abraão, eu vou te fazer pai de multidão. Eu vou fazer de você pai de nações, de reinos. E Abraão: oh Deus, glória a Deus, aleluia, né? Não sei se ele é pentecostal, já dá uma rajada de língua estranha, né? Um reteté abençoado. E Abraão ia estar feliz e contente, glória a Deus. Porém, irmãos, passou 10 anos, mas a resposta não veio. Passaram-se o tempo e a resposta não chegou. Abraão obedeceu. Mas chega a sua esposa Sara e diz: amor, quem sabe, porventura, talvez, pega a minha serva Agar, te deita com ela, vai gerar um filho nela, esse filho nasce e a gente adota para nós, e é a maneira com que tu vai ser pai de multidão. E ele: opa, boa ideia. Só que essa boa ideia, irmãos, não era a ideia de Deus. Mas tem caminhos que nós atravessamos, tem caminhos que nós criamos, e a gente se enrosca. Depois a gente fica bravo com todo mundo, xinga todo mundo, culpa o pastor, culpa a igreja, culpa todo mundo, culpa os irmãos da igreja, culpa a vizinhança, culpa os parentes até a 3ª e 4ª geração. Porque a gente atropela porque não confia inteiramente no Senhor. Deus quer ver muito mais do que obediência. Deus quer ver confiança. E a confiança vai ser revelada exatamente quando as coisas não der certo. E eu pergunto: Abraão estava tendo filho? Não. A solução seria boa? Seria. Mas não era a que Deus queria. Não era a que Deus queria. Abraão então teve um filho com a escrava chamada Agar. Gerou um filho. Teve aquele filho, abençoado, obviamente, porque nasceu de Abraão, um homem escolhido por Deus, ungido de Deus. Nasceu um menino abençoado, porém, não era aquele filho, que era o que Deus tinha colocado para Abraão. Aquele foi um filho com quem, na realidade, Sara, não sendo brasileira, deu um jeitinho brasileiro. Mas deu problema lá na frente. Porque depois nasceu então o Isaac, o filho da promessa. E o que aconteceu? 2 nações começaram a se degladiar e começaram a brigar. A geração do filho da escrava se tornou forte e poderoso na terra. É todo mundo árabe hoje que guerreia contra Israel.
os piores inimigos de Israel. São nação feroz, são valentes, são aguerridos, mas são inimigos de Israel. Por que nasceu aquele filho? Porque, meus amados, na realidade, Abraão não conseguiu confiar em Deus. Obedeceu, mas não confiar. Por isso eu digo no ponto desta mensagem, que depender é mais do que obedecer. E nós devemos nos curvar diante da maneira que Deus quer agir. E não dar o nosso jeitinho, uma ajuda para Deus, uma ajuda naquilo que Deus quer fazer. Ok? Então, Abraão, irmãos, obedeceu. Quando ouviu a voz de Deus, que Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, Abraão prontamente, ainda bem que foi com Abraão, que talvez falasse com Sara, Sara, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, perguntasse para uma outra varô, ele ia dizer, Senhor, mas como é que é lá? Lá tem shopping, tem loja, tem, como é que é lá? No caminho tem posto de gasolina com um banheiro limpinho, ajeitadinho, arrumadinho. Ele queria saber tudo e na realidade Abraão prontamente obedeceu. Abraão nem questionou, perguntando, fazendo um monte de pergunta para Deus, saber como é que era o lugar para onde ia, quais eram as condições do lugar, como é que é o clima do lugar, qual é a estrutura do lugar. Abraão obedeceu e foi. Mas chega um momento, irmãos, que ele precisou confiar, e nisso faltou, porque foi no conselho humano. E Deus, irmãos, quer agir realmente pela sua vontade, mas nós precisamos aprender a esperar em Deus, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir a sua promessa. Deus não falha com a sua promessa. Fiel é o Senhor com a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. E nós precisamos confiar inteiramente na palavra do Senhor. A Bíblia diz em Lamentações 3:4, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Jeremias 17, versos 17 e 18, mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Fala de confiança. Quinto ponto dessa mensagem. Quando estamos magoados com Deus, somos privados dos melhores banquetes que Deus tem para nós. É como aquele filho mais velho, de Lucas capítulo 24, que vai falar do filho pródigo. O filho que saiu, desperdiçou toda a sua herança. E a Bíblia vai falar que quando o filho volta, quebrado, arruinado, destruído, o pai abraça ele. Mas há um problema, o filho mais velho. O filho mais velho também era um pródigo. E o filho mais velho agora está questionando o pai. Deixou de desfrutar da confiança do pai, do amor do pai, do carinho do pai, da provisão do pai. O pai estava querendo o melhor, e desejava o melhor, e tinha colocado o melhor para ele, mas ele não desfrutava, porque não conhecia o coração do pai. Digo, o grande problema nosso é que a gente não conhece totalmente ao Senhor. Nos falta capacidade de conhecer melhor o nosso Deus. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu digo, a gente conhece uma pessoa pela convivência, pelo histórico de trabalho. Você contrata um profissional, ele faz um bom trabalho, você confia naquele primeiro trabalho, no segundo, no terceiro, no quarto, e aí você confia sempre por causa do trabalho feito. Mas alguém que você vai contratar para um trabalho, você nunca conheceu o trabalho, você fica meio assim, não sei se é bom, não é? Mas é na convivência que você vai confiando. Eu digo, é a nossa convivência com Deus, o nosso caminhar com Deus, a gente vai confiando cada vez mais. A Bíblia fala, meus amados, também que os discípulos, no caminho de Emaús, estavam retornando para a sua aldeia chamada Emaús, e eles estavam falando sobre morte. De repente, ao lado deles, coloca-se Jesus ressuscitado. E eles estavam falando de morte, mas o autor da vida estava do lado deles. Jesus estava do lado deles. Muitas vezes é assim, você começa a falar de morte, você começa a falar de angústia, você começa a falar de destruição, você fala de desgraça, e Jesus está do teu lado, e a gente não percebe, porque ficamos cegados por causa do problema que estamos vivendo, por causa das angústias, você não dorme mais direito, você não consegue conciliar o sono, e Jesus está ali do teu lado, como que o pai dizendo, filho, dorme, descansa, mas Senhor, eu tenho tanto problema para resolver amanhã, eu tenho tanta coisa para resolver, e Ele está ali, quem vai te ajudar a resolver os problemas está do teu lado, mas você não enxerga. Por quê? Tanto problema.
Assim estavam os discípulos no caminho de Emaús. Eles não estavam enxergando, eles não estavam vendo. Na realidade estavam falando de morte, e o dono da vida está do lado deles. Meus amados, quantas vezes a pessoa fica agindo e fica observando e vendo isso, e a solução está do lado, mas ficamos focando no quê? Ficamos focando no problema, enquanto que a solução está do lado. Aí eu entro no sexto ponto da mensagem, que é o tempo e o modo de Deus agir sempre será perfeito. O que nós falamos aí no início, né? E o tempo e o modo de Deus agir. E às vezes nós não compreendemos. Ainda que nós não venhamos entender, não venhamos compreender, mas o tempo e o modo de Deus agir sempre vai ser perfeito. Mas eu considero o seguinte: perfeito é no meu tempo e do jeito que eu quero. Mas Deus não age no tempo que eu quero e nem do jeito que eu quero. Se nós não entendemos isso, nós podemos sofrer. E pior, sofremos e retardamos a bênção, desprezando o que Ele está fazendo. E às vezes nós acabamos enxergando fantasmas, assombração, como os discípulos. Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês entrem no barco e vão atravessar para o outro lado do mar. Eles entram, e eles vão. E Jesus: eu vou ficar orando. E Jesus fica no monte orando. Já tarde da noite, estão os discípulos remando, e as ondas, elas estão altas, elas estão grandes. E aí Jesus então pega e começa a caminhar por cima das águas, e chega até perto do barco onde os discípulos estão remando, né, contra os ventos contrários, contra as ondas altas e bravias. E de repente, Jesus está chegando, amém? É uma bênção quando Jesus está chegando em nossa direção, amém? É precioso. Se eu disser: meu servo, amado irmão, desde que o Senhor te diz, Ele está chegando na tua casa, e você: glória a Deus, aleluia, é isso que eu quero. Só que às vezes, nós estamos olhando para a onda, para a tempestade, para o mar bravio, e para piorar, um fantasma. Meu Deus do céu, não vou perguntar quem tem medo aqui de fantasma e assombração. Diz que não existe isso. A gente acaba vendo fantasma, assombração. E o texto sagrado vai nos dizer, irmãos, exatamente isso. Que os discípulos, quando viram aquele vulto caminhando por cima das águas, andando por cima das águas, a Bíblia diz que eles gritaram apavorados: é um fantasma, está no texto sagrado. E às vezes a gente está olhando assim, ó, é um fantasma. Não é fantasma, é Jesus chegando. A gente fica olhando o problema, a gente fica olhando assim a dimensão, a proporção, o tamanho da batalha é um problema, não é problema, é Jesus chegando. Só que a gente está focando tanto, irmãos, tanto no problema, que nós não conseguimos enxergar Jesus chegando, Jesus vindo, Jesus se aproximando. Nós precisamos, irmãos, entender muitas vezes que o que você está enxergando, o que você está vendo de problema, para de olhar problema, e você vai ver, vai conseguir enxergar que não é um problema, não é um fantasma, não é uma assombração, mas sim é o Senhor Jesus que está se aproximando. João 6,17, entraram do barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E às vezes é assim que nós vivemos e atravessamos. Mas interessante, irmãos, que Mateus capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, coragem, sou eu, não tenho medo. É essa palavra que deve estar no nosso coração, e é essa palavra que nós devemos ouvir. Jesus falando: coragem, sou eu. Ele diz: não, é um problema. Não, calma, sou eu, meu filho. Senhor, não, é uma tempestade enorme, é uma luta grande. Calma, meu filho, sou eu. Só que a gente não enxerga. Sabe o que você enxerga? Você enxerga o temporal. A tempestade é o nosso coração agitado. Nós precisamos confiar inteiramente na graça e na bondade do Senhor. Irmãos, observe o que o Senhor nosso Deus diz. Lucas 18, versículo 7. Quando nós não entendemos o modo e a maneira de Deus agir, o modus operandi de Deus. Lucas 18, versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo nos esperar? Amados, vamos olhar para o nosso Deus e saber que Ele está agindo. Deus não saiu de férias, Deus não está fazendo greve, Deus não abandonou
o planeta, Deus não abandonou a terra, Deus não abandonou o Brasil, Deus não abandonou o Rio Grande do Sul, Deus não abandonou São Leopoldo, o Vale dos Sinos, Deus não abandonou a tua casa, Deus não abandonou a tua vida, Deus não te abandonou, Ele está presente, Ele está atuando, Ele está agindo. Mas às vezes nós estamos olhando apenas as lutas, os problemas e as provas, mas Ele está agindo. Último ponto dessa mensagem. Quando não entender o agir de Deus. Quando não entender o agir de Deus. Decida depender. Decida depender e ser grato a Deus. Por tudo que Ele faz. Por tudo que Ele fez. Por tudo que Ele faz e também por tudo que Ele fará, amém? Porque Deus, irmãos, é perfeito no seu agir. Deus sabe o que faz, Deus sabe como faz. Não é da nossa maneira, não é da nossa forma, mas é da forma dEle. Sabe o que a Bíblia diz? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A Bíblia diz o seguinte: em tudo dai graça. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, amém? Diz para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: em tudo dá graça. Amém? Prega para ela assim: dê graças a Deus em tudo. Amém? Deus está te usando, amém? Você é instrumento na mão de Deus essa noite. Você está dizendo para o teu irmão assim: em tudo dá graça. Como assim em tudo? Não, é quando tudo vai bem, sabe? Sabe quando vem bênção, e você não consegue abraçar, é muita bênção, então você vai dar graça? Não, não é só isso. Qualquer um faz isso. Mas aqueles que são acima da média, na confiança em Deus, em tudo dá graça. Pastor, até quando eu estou atrasado e furo o pneu do carro, exatamente. Furou o pneu do carro, que desgraça desse pneu. Que marca horrível. Deus, muito obrigado que o meu pneu furou. Quero ver você dar graça quando as coisas dão ruim. Todo mundo pode, irmãos, reclamar quando as coisas dão ruim. Mas quando nós conhecemos o amor de Deus, a Bíblia diz o seguinte: em tudo dai graça. Prega mais uma vez para o teu irmão, porque acho que ele não se converteu. Diga para ele assim: em tudo dai graça. Agora, irmão, por que em tudo dá graça? A Bíblia vai ensinar, no mesmo versículo, diz o seguinte: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Porque essa é a vontade de Deus. Mas, e quando as coisas vão dando errado? Dá graça. Mas aí é ser aquelas pessoas que gostam de sofrer. Essa é um masoquista. Não, eu creio na bondade de Deus. Ele sabe o que faz. Mas pastor, eu trabalhei, estou naquele Filho da Paz, e olha aquela casa, os caras estão com o coração duro. Estou tentando levar paz para a vida deles, mas eles não querem paz, pastor. Pastor, eu estou largando. Não desista. Amém? Seja um indesistível, porque Deus está agindo. Aquele coração que parece ser o mais duro, você pode querer desistir, Deus não quer desistir dele. Tinham que todos os crentes, irmão, tinham medo. Os crentes até eu acho que faziam oração lá, davam as mãos, né? Jornada de oração lá em Jerusalém, né? Eles oravam. Chegou lá também, em Damasco, os irmãos se reuniam orando lá, escondido, todo mundo. Não, vão orar para que Deus mande uma praga e mata aquele tal de Saulo. Ô, coisa ruim, já prendeu meu primo, prendeu meu tio, já aprisionou fulano, já mandou matar o nosso evangelista da igreja, que era uma bênção, chamado Estevão. E todo mundo: Senhor, pesa a mão naquela desgraça, Senhor. Faz morrer aquela desgraça chamada Saulo, Senhor. O pior de todos, irmãos. E Deus disse: não vou matar o cara não. Não vou aleijar ele não. Imagina alguém ficar sabendo, nem sabe o que aconteceu. Saulo de Tarso caiu lá, quebrou as pernas, e está entre a vida e a morte. Oh, glória a Deus, aleluia. Leva, Senhor. Não vai fazer falta nenhuma. Aí Deus tinha um plano com a vida dele. Então eu digo: você não desista do Filho da Paz. Mas essa semana não dá. Puxa vida, mas semana passada já disse que não dava. Agora a semana diz que não dá. Não desista. Amém? Não desista. Porque Deus tem uma bênção sobre a vida daquela pessoa. Há pessoas que hoje estão vindo da igreja, que são fruto do Filho da Paz do ano passado, que não prosseguiram na sua caminhada, mas Deus tinha um propósito. Eu digo assim: Deus tem um propósito também. Deus tinha um propósito com a tua vida. E você não era fácil, não. Você não era fácil. E Deus apostou em você.
Amém? Glória a Deus. Fazer graças a Deus. Diga graças a Deus, porque Deus não desistiu de mim. Então prossiga, avance, não pare. Você não conseguiu uma casa de paz, prossiga. No tempo, pastor, mas é a terceira semana, posso começar? Pode começar na quarta semana, na quinta semana, mas não desista, não pare. Se uma casa não quer, vai na outra. Amém? Quem sabe alguém vai aparecer e surgir, como nessa semana, né? Um irmão disse, pastor, dá ceia de bandeja, veio assim, veio na minha casa, nem estava procurando e veio. E já começou mais uma casa de paz agora essa semana, uma bênção de Deus. E Deus está fazendo, irmãos, acho tão lindo. Essa semana, como está vindo testemunho sobre as casas de paz, né? Uma das duplas recebeu um dom dado por Deus, assim, de enxergar o mundo espiritual e declarar tudo que estava acontecendo na vida da pessoa. Outro foi numa casa e manifestou um demônio. Daqui a pouco outra casa manifestou mais um outro demônio. E está sendo expulso, está mandando embora. Deus está agindo, Deus está fazendo. Outro vai lá na casa de paz. Que casa de paz? Coisa nenhuma, irmão. É uma mansão cheia de povo. Não parava de vir povo. Fiquei sabendo, até recebi a foto, né? Mandaram fazer banco. Porque vinha tanto povo, tanta gente ali. Eu digo, glória a Deus, Deus está agindo, Deus está fazendo. São tantos, irmãos, tantos testemunhos. Coisa linda, extraordinária. Eu sei que tem havido grandes levantes aí, irmãos, mas é porque Deus está usando a sua igreja para ir. E nós não vamos parar em nome de Jesus. Porque a obra que Deus tem é grande, amém? E o propósito que Deus tem através da sua vida é extraordinário. Quer ver? Romanos capítulo 8, verso 28. Diz, sabemos que todas as coisas, não é algumas coisas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz, irmãos, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para com vocês em Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para com Jesus Cristo. Darmos graças a Deus. Uma irmã, um pastor muito usado por Deus, muito usado com curas, sinais, prodígios, maravilhas. Ele estava pregando numa igreja e ele viu um menino na cadeira de roda, e Deus usava muito, e usa a vida dele muito, para levantar pessoas de cadeira de roda, assim, uma maneira extraordinária. E ele foi orar pelo menino, a mãe disse, não, pastor, por favor, não ora, eu não quero que meu filho saia da cadeira. Dá para imaginar isso? Uma mãe não quer que o filho saia da cadeira. E ela disse, não, pastor, porque é o seguinte, ele disse que o dia que ele sair daquela cadeira, ele vai comprar uma arma, e ele vai matar o cara que deu o tiro nele. Vingança. E a mãe não queria ver o seu filho carregando a fama de um assassino. E ver o seu filho indo para uma cadeia, certo? Mofar na cadeia, sofrendo numa cadeia e padecendo muito mais, quem sabe por outras e outros, quem sabe os amigos daquele que deram o tiro, vir retalhar e matar ele. E ela disse, não, deixa ele na cadeira. Não quero que ore pelo meu filho, eu não quero que meu filho seja curado. Sabe, irmãos, tem coisa assim que dentro da vontade da soberania de Deus, Deus sabe o que faz. Um outro foi curado, pelo mesmo pastor, foi curado, usado assim, Deus usou naquele culto de uma maneira extraordinária. O menino saiu da cadeia feliz, glória a Deus, aleluia, sempre na igreja, na cadeira de roda. De repente aquele menino, ele foi curado, foi restaurado, um mês depois de curado, começou a viver a sua vida nas festas, nas noites, nas baladas, abandonou Jesus, abandonou as coisas de Deus, foi curado. Tem coisas, meus amados, que nós não entendemos. Tem coisas que nós não compreendemos. Mas Deus sabe o que faz. Eu digo assim, ó, no tempo e no modo. O tempo de Deus e o modo de Deus. Tem coisas que você não enxerga, mas Deus vê. Nós ficamos com os nossos olhos embaçados e não enxergamos, mas Deus sabe. Há muito tempo atrás eu li a história de um casal de jovens, ele com 27 anos e a sua esposa com 25. A sua esposa, isso há 98 anos atrás, em 1921, isso lá na Suécia, na capital, em Estocolmo, num culto, é um culto missionário, aquela igreja mandava muitos missionários, e aquele casal de jovem se dispôs, olha, nós queremos ir às missões, levar o evangelho às tribos, levar às aldeias o evangelho. Foram dois casais que se dispuseram. Esse casal, o nome dele é Davi, e da sua esposa Svea Flod. Os dois, meus amados, foram então enviados para a África, pregar para os nativos.
E eles entraram juntamente com outro casal e começaram, depois de muita caminhada mato adentro, lá no país que é atualmente o Zaire, antigamente era o Congo belga. Eles entraram lá, chegaram na primeira aldeia e começaram a falar de Jesus e querer falar de Jesus. Chegaram felizes e contentes à primeira aldeia. Aqui nós vamos falar de Jesus e do amor de Deus. De repente, aqueles nativos correram com eles dali e disseram: não, aqui vocês não vão ficar, porque vocês são maldição. Nós não aceitamos aqui, os nossos deuses não aceitam o homem branco aqui no nosso meio dos nativos. E eles, decepcionados, saíram, mais felizes: vamos achar outra tribo, E depois de muitas caminhadas, chegaram à segunda tribo. A segunda tribo disse a mesma coisa: nós não aceitamos vocês aqui. Botaram eles a correr. E eles foram, até que, já não encontrando mais aonde fazer o trabalho missionário, no meio de um clarão ao pé de uma montanha, eles fizeram uma casa de barro. Enfrentaram doenças, enfrentaram muitos insetos, muitos bichos. Ali, a esposa, chamada Svea Flod, ela contraiu malária. Eles tinham uma criança pequena, 2 anos, né? O Davi Júnior. De repente, agora, o outro casal resolve voltar, porque não estavam tendo resultado nenhum, não tinha para quem pregar no meio daquela floresta. E eles resolvem então retornar por conta de doenças, enfermidades, sem resultado, sem ninguém para pregar. Eles voltam. Porém, Davi e Svea Flod resolveram ficar lá e disseram: não, nós não vamos voltar. A esposa estava grávida, diz assim: nós queremos que o nosso filho nasça em solo africano. E aí então diz: vocês podem voltar. A esposa não pode voltar, ela está grávida e vai ser muito ruim essa caminhada de retorno, de volta. Vocês voltem, nós vamos ficar aqui. Aconteceu que tinha um rapazinho, um menino, um garoto. Uma vez por semana vinha da aldeia onde ele morava, vinha lá para ouvir a palavra, ouvir o evangelho. Toda semana ele vinha. E ele vinha e trazia frutas para o casal de missionário. A esposa, a Svea Flod, ela falava de Jesus, anunciava Cristo para aquele moço, para aquele jovem, aquele menino. Aconteceu, meus amados, que o quê? Ela entrou em trabalho de parto, ganhou uma menina, que deram o nome de Aina. Deram o nome de Aina e ela, o seu caso de malária estava muito intenso. E infelizmente ela veio a óbito. O esposo abriu uma cova, fez um caixão rústico de madeira, botou o corpo da sua esposa ali, tapou. E do lado do caixão, do lado da sepultura da sua esposa, lá no Zaire, disse: Deus, eu estou aqui com 2 crianças. Estou aqui com o meu pequeno Davi, que trouxeram nas costas. E está aqui a nossa menina. E eu não sei o que eu faço agora. Não tivemos resultado. Não tivemos êxito, a não ser esse piá, esse menino, esse guri, que vem aqui uma vez por semana e nem entende a nossa língua direito. Deus, sem resultado, sem fruto. Por que tu deixou a minha mulher talentosa? No seu país ela era uma cantora, excelente cantora, tão jovem, aos 25 anos vem a morrer. Deus, por que tu permitiu a minha esposa morrer? Deus, por que tu não nos deu êxito, Senhor? Por que tu nos permitiu vir para esse lugar, enfrentando tanta desgraça e tanta perda? O que eu vou fazer agora com essa menina? Eu não tenho como criar. Esse homem, irmãos, criou no coração uma amargura, uma tristeza com Deus. E ele retornou 160 quilômetros até o local onde estavam o casal de missionário.
E entregou para esse casal de missionário, que a família Erickson entregou para eles cuidar. E disse, olha, eu não tenho como cuidar dessas duas crianças. Essa aqui é recém-nascida, tem 1 semana e pouco de vida, cuidem e adotem para mim, porque eu não tenho como cuidar. E ele resolveu voltar então para a Suécia, Estocolmo. Chegando lá, conseguiu emprego, casou-se novamente, teve 5 filhos e criou uma amargura no coração. No mesmo navio que ele estava retornando agora para o seu país, as pessoas vinham conversar com ele. Diz aí como é que foi a obra de Deus lá. Diz ele, Deus é um Deus que não tem compaixão da gente. Deus não tem nada de amor para conosco. Eu dediquei a minha vida para Ele, olha o que terminou a minha vida. Uma desgraça, doença, malária. Minha esposa morreu, está sepultada na África. Ele não me fala de Deus. Quer saber de Deus? Enquanto isso, aquela menina criada pelo casal de missionário da família Erickson, aquela família, aquele casal, os 2 morreram, assassinado, envenenado por alguma das tribos ali, alguns homens de umas tribos, e aquela menina então agora está sem eira, sem beira, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Ela é doada então para um casal americano, e ela passa a residir então nos Estados Unidos. Ela cresce, fica mocinha, fica moça, casa-se com um jovem que se tornou diretor de uma escola cristã. E tanto ela desejava conhecer o seu pai, e ela muitas cartas escreveu ao seu pai, e o seu pai não respondeu nenhuma. De repente eles ganham uma passagem para ir para a Suécia, para ela conhecer o seu pai, que tanto desejava conhecer o seu pai. E aí no caminho então eles descem em Londres, fazem uma escala em Londres. Quando estão em Londres, no hotel, e eles resolvem dar uma caminhada pelas ruas ali, e de repente eles olham num teatro, muita gente entrando, e pessoas com bíblias. Eles olham, vamos entrar aqui, tem alguma coisa a ver com a nossa fé, vamos entrar. E eles entram naquele auditório, lotado, cheio, muita gente, e quem estava pregando? Um jovem moreno, na unção, na graça e no poder de Deus, testemunhando a grandeza, a graça de Deus que estava sobre a África. E ele declarando, hoje, no Zaire, nós somos 110 mil evangélicos cristãos comprometidos com Jesus. Temos 32 agências missionárias lá na África, lá em Zaire. Diz ele, um avivamento, coisa extraordinária. Aquela moça, depois que terminou a ministração daquele jovem, chegou e procurou ele, aquele moço, aquele senhor. Ele disse, olha, deixa eu te perguntar, os meus pais foram missionários há muitos anos atrás, lá no Zaire. Por acaso nunca ouviu falar a respeito dele? É Davi e Sveia Flod. Ele diz, capaz? Eu fui evangelizado, eu conheci Jesus através deles. E assim, eu sou filha de Davi e Sveia Flod. A minha mãe faleceu. Eu sei, diz ele, eu sei, mas eu conheci Jesus através dos teus pais. E ele abraçou e chorou de alegria e de gratidão, irmãos, por quem semeou a palavra, por quem levou a palavra para eles. Aquela menina tão feliz de saber que houve resultado do trabalho de seu pai. Dia seguinte ela prossegue a viagem, chega em Estocolmo, na Suécia, e aí fica no hotel, liga para os seus irmãos, os 3 irmãos vêm, uma das irmãs não foi, ela ligou 2 vezes, desligou na cara dela, até que essa irmã foi lá no hotel onde ela estava. E ela disse, por favor, eu quero saber onde é que o pai está, quero conhecer ele. E ela disse, olha, o pai não presta, o pai é um alcoólatra, o pai é uma pessoa odiada, é uma pessoa que não nutre amor por ninguém. Eu não me dou com o pai, não quero ver a cara dele. Ela disse, mas por que isso? Por favor, me ajuda, me leva até lá. Então foi, irmãos, num bairro assim inóspito. Chegou num prédio assim deteriorado, num lugar assim de horrível para viver. E de repente entra no apartamento cheio de garrafas vazias derrubadas pelo chão. O pai alcoólatra, praticamente cego, com várias enfermidades, deitado numa cama. E ela chega e disse, papai,
eu sou a Aina, sua filha. E naquele momento, ele disse, minha filha, me perdoa, eu nunca quis te abandonar, minha filha, mas é que eu não tinha como cuidar de ti, eu não tinha como cuidar de ti e do teu irmão. E ela disse, pai, não se preocupa, pai, porque Deus cuidou de mim. Diz ele, Deus não cuidou de ti, não. Deus nos abandonou, Deus nunca se importou com a gente. Fomos trabalhar naquele lugar e sem resultado, sem fruto nenhum, nós fomos lá só para desgraçar a nossa vida, e Deus deixou a nossa vida ser desgraçada naquela terra. Mas pai, tu está muito enganado, tu não sabe, pai. Pai, vocês foram para lá, nos jornais inteiro, pai, está sobre o trabalho. Lá no Zaire, pai, tem mais de 110 mil pessoas convertidas ao Evangelho. Pai, tem mais de 32 agências missionárias no Zaire, pai. Porque, pai, aquele menino que vocês evangelizavam, aquele rapaz, foi tremendamente usado por Deus na sua conversão. Ele evangelizou por todos os lugares, foi levantado obreiros, escolas bíblicas. Pai, o Zaire está no avivamento porque vocês foram para lá. Naquele momento, irmãos, aquele homem começou a chorar arrependido, por tantos anos de mágoa com Deus. Só que Deus estava construindo. E eu digo que muitas vezes nós somos assim, nós não estamos entendendo o tempo de Deus agir. Deus age, Deus trabalha, só que nós não enxergamos. Eu digo, meu amado, se as coisas não estão acontecendo, espera mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho não é horas, não é dias e nem semanas, espera mais um pouquinho. Ao tempo de Deus, Deus vai cumprir. Ele prometeu, Ele vai cumprir. As coisas não estão dando certo, peça, Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa enxergar, para que eu possa ver. A minha oração das manhãs é, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me ajuda a enxergar, meu Deus. Eu digo, Deus, me dá graça, Senhor, como Eliseu enxergava o mundo espiritual. Senhor, eu não quero ser como Geazi, que não enxergava e que não observava o mundo espiritual. Meus amados, nós precisamos ver o mundo espiritual, porque as coisas acontecem no mundo espiritual, a qual os nossos olhos não enxergam, os nossos olhos não observam. Eu digo, meu amado, Deus está trabalhando. Deus não parou de trabalhar. E a Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Espere em Deus, porque Deus está trabalhando por você. Continue esperando em Deus, porque Ele está trabalhando por você. Mas pastor, ainda não deu certo. Espera, porque Deus trabalha por quem espera. Deus não trabalha por quem é apressado, por quem está agonizando, porque não está vendo resposta. Espera, porque Deus está trabalhando. Você não enxerga e não vê, mas Deus está trabalhando. É tempo, meus amados, nós dizermos, Senhor, me ajuda a enxergar aquilo que Tu está enxergando. Me ajuda a ver, Pai, aquilo que Tu estás vendo, meu Deus, e eu não estou vendo. Se nós não agirmos assim, amados, o nosso coração vai apodrecendo e vai adoecendo. Que não sejamos um Davi Flude, que estava amargurado com Deus, azedo com Deus, e que tudo na sua vida estragava, porque não soube entender o plano e nem o propósito de Deus. Não é os teus olhos que vê resultado, é os olhos daquele que tudo sabe, tudo vê e tudo entende, que enxerga o resultado e que vai fazer o trabalho das tuas mãos prosperar. Deus quer te usar, Deus vai te usar. Deus vai fazer obra extraordinária através de você. Nossos irmãos, nessa cidade, nós vamos revolucionar essa cidade, essa região. Pastor, eu não tenho dom, não precisa, Deus é que te dá. Pastor, eu não tenho talento, Deus é que vai te dar. Pastor, eu tenho até vergonha de falar. Fica tranquilo. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 4, versículo 12. Vai, pois, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Jesus disse, não temam, porque o Espírito Santo vai abrir a boca de vocês e vai colocar palavras. Deixa Deus te usar. Deixa o tempo de Deus. O tempo de Deus fala, amém? E Deus vai falar no tempo. As coisas vão acontecer, em nome de Jesus. Eu quero que seja hoje. Eu quero que seja agora. Eu quero que seja já. Deus sabe o tempo. Essa semana o Roberto chega e me dá uma notícia assim, pastor, a escritura está andando, agora o cartório pediu R$3.700. Nós não temos R$3.700 para pagar a escritura agora. Mas estou tranquilo, porque eu sei que Deus trabalha. Eu sei que Deus age.
Eu sei que Deus faz. Eu sei que Deus está agindo. Por que eu vou ficar apavorado? Confio no Senhor. O Senhor tem, irmãos, a resposta antes que o problema exista. Deus já tem a solução. Pare de pensar na crise. Confia no Senhor, amém? Vamos confiar em Deus, que tudo age, tudo faz. Vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus. Nosso Deus está agindo. Ele está operando. Não olhe para o relógio que você carrega e você tem, nem para o teu calendário. Confia no Senhor. Deus está agindo. Deus está operando. Deus está fazendo. Confia no Senhor, em nome de Jesus. Se não confiarmos no Senhor, o nosso coração começa, meus amados, permitir certas enfermidades espirituais. Hein? Deus quer curar o nosso coração, espere em Deus. Você não entende? Não tem problema, eu sou assim, eu não entendo mesmo, minha visão, meu entendimento é tão curto, Deus sabe. Tem coisas que o mundo aqui, amados, nesse tempo presente, nós não vamos entender, mas é na eternidade. É na eternidade. Vamos entender muitas coisas. A Bíblia diz que as coisas reveladas são aos homens. E as coisas ocultas, elas pertencem a Deus. Há um versículo que eu amo muito, que diz, o que eu faço agora, tu não entende. Tu vai entender depois. Eu amo esse versículo, qual Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro disse, Senhor, os meus pés tu não vai lavar. E Jesus, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte nenhuma comigo. Está cancelado. Não, Senhor. Se o problema é esse, me lava todo, Senhor. Dá um banho agora. E Jesus disse para Pedro, Pedro, o que eu faço agora, tu não entende. Tu vai entender depois. Então a gente precisa, irmãos, confiar em Deus, enquanto a gente não entende. Senhor, não estou entendendo nada. Senhor, mas estou esperando em Ti, Senhor. Faz o Teu querer. Cumpre na minha vida o Teu querer. É o hino que nós cantamos, né? Cumpre em mim o Teu querer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é todo poderoso. E nossa vida está nas mãos do Senhor. Bem, vamos orar?